Dani, toda criança deve fazer terapia? Eu digo para você, nem toda criança necessita de um acompanhamento, de um processo psicoterapêutico, mas com certeza toda família pode se beneficiar dos conhecimentos de psicologia infantil. Fica aqui comigo neste vídeo que eu te explico ponto a ponto o que eu quero dizer com essa frase. Nem toda criança precisa de psicoterapia, mas quando a família tem conhecimentos, por exemplo, sobre um desenvolvimento emocional saudável, este é o primeiro ponto. Então, a primeira forma como a psicologia do desenvolvimento pode contribuir com o desenvolvimento emocional saudável de crianças e adolescentes é quando a família tem esses conhecimentos, quando a família recebe essas orientações de um profissional qualificado e não simplesmente informações soltas aí nas redes sociais, mas quando a família tem informações sobre como conduzir etapas do desenvolvimento da criança, como estimular uma criança de 2 anos de idade, como fazer a introdução escolar de uma criança de 4 anos de idade de maneira a não gerar traumas. Quando a família tem esses conhecimentos, a gente consegue prevenir muitos traumas e fazer com que essa criança, com que esse adolescente se desenvolva, atravesse essas etapas de maneira muito saudável. Também é muito importante, e esse é o segundo ponto ainda, trabalhando a prevenção, na orientação da família para conduzir os marcos de desenvolvimento, processos importantes da vida da criança, desfraude, desmame, retirada da chupeta, o nascimento de um irmãozinho que muitas vezes gera na criança uma certa ansiedade, uma mudança de cidade, uma transição de escola, muitas vezes esses fatos da vida ou os marcos de desenvolvimento geram na criança uma certa ansiedade, uma insegurança, assim como na família também. Então é fundamental, muitas vezes, essa família buscar um bom profissional para que esse bom profissional possa trazer as informações, as orientações sobre como conduzir essas etapas, entende? Até aqui nós estamos falando de 2 formas como o psicólogo infantil pode e deve atuar com os pais na orientação e prevenção de traumas e promoção de um desenvolvimento emocional saudável. E quando é que a criança deve vir para terapia? Que a criança ou adolescente deve vir para terapia? Em 2 situações. Lembra, assim como são 2 as situações de orientação para os pais, são 2 também as situações de acompanhamento dessas crianças ou desses adolescentes. Primeiro e menos grave, vamos colocar assim, nas situações de problemas de comportamento. Então a criança tá brigando na escola, a criança tá fazendo muita birra, o adolescente tá se cortando, isso hoje infelizmente tem sido muito comum, o adolescente tá com más companhias, não consegue se socializar com os amigos. Então nessas situações em que a criança ou o adolescente estão tendo alguns comportamentos desafiadores ou estão passando por momentos difíceis da vida, é o momento de trazer essas crianças para o acompanhamento psicoterapêutico. Isso não significa que a gente não vai realizar a orientação dos pais ou os responsáveis. A orientação de pais ou responsáveis, ela é fundamental nessas 4 modalidades que eu estou explicando para vocês. Nas 2 primeiras, só a orientação de pais, mas no acompanhamento da criança e do adolescente também é fundamental essa orientação de pais. E esse acompanhamento de criança ou de adolescente vai se dar, primeiro, nessa situação em que a criança ou adolescente está enfrentando um problema ou está tendo um problema de comportamento, e segundo, quando foi identificado ou existe a possibilidade de ser identificado algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno de aprendizagem, transtorno de conduta, que aí não são só questões relacionadas a um ou outro comportamento, mas sim a todo um funcionamento
desta criança e desse adolescente que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, né? São o caso, na verdade, dos diagnósticos, na verdade. Então, a gente precisa avaliar, olhar e tratar para que essa criança, para que esse adolescente possa se desenvolver de maneira emocionalmente saudável. No final das contas, todo este trabalho, seja com os pais, seja com a criança, é justamente para trazer bem-estar, para trazer um desenvolvimento emocional e uma qualidade de vida para as crianças, adolescentes e suas famílias. E se você também, enquanto profissional, quer proporcionar isso para as famílias, para as crianças, para os adolescentes que você atende, já sabe, é só se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos conteúdo de muita qualidade para você. Então aproveita, clica aqui no sininho para você ser avisado quando o canal aqui tiver vídeo novo para você. E aproveita também, me segue lá no Instagram, no @dani.fioravante.